Olá, tudo bem, crianças? Hoje a prof veio falar aqui mais um pouquinho sobre estilogravura. Lembrando, a estilogravura é uma arte feita na madeira, onde ela se parece muito com o carimbo, né? O que acontece? Essa arte, ela era muito utilizada em documentos antigos, eles não tinham impressora, né? Precisavam, então, de uma forma para fazer os livros e outros documentos. Então, a estilogravura, ela foi muito utilizada na época, então, do descobrimento ali do Brasil, o início, né? Bom, vamos então entrar um pouquinho no assunto sobre Hans Stander, um viajante alemão. Quem era ele, né? Ele era um viajante que foi aprisionado por Tupinambás, né? Uma tribo indígena na época em que ele veio fazer uma viagem em 1554. Bom, ele ficou preso, pessoal, por 9 meses com os índios. Esses índios, eles eram considerados canibais, porque eles comiam gente, né? Eles comiam sua própria espécie ali. Então, quando alguém, ser humano, come outro ser humano, nós chamamos, né, de canibal. E por que essa história do Hans? Porque o seu livro, que foi feito após esse tempo que ele ficou preso com os Tupinambás, quando ele foi solto, ele fez um livro contando tudo que ele passou, como era a vida, como eles viviam. E muitos relatos que nós temos da vida dos indígenas até hoje foi por causa do Hans Stander, que fez esse livro e que foi muito utilizado a estilogravura, conforme ele relatando o que aconteceu. Então, após ser solto e voltar para casa, ele escreveu um livro em que conta suas aventuras no período em que, conforme as histórias, ele ficou ali, então, com os navegadores. Neles, então, descritos costumes tupinambás, acompanhados de várias estilogravuras, como a professora falou, feitas conforme as histórias contadas pelo navegador. Bom, pessoal, aqui, então, para vocês conhecerem um pouquinho, é uma pintura, né, do Hans Stander, e foi, então, feita antigamente, que tem no seu livro, também tem muitas estilogravuras. Aqui também, ó, é uma estilogravura que consta, né, no seu livro. A prof pegou várias imagens para vocês darem uma olhada, né? E algum relato dele nesse período. Então, ó, o que ele falou sobre a sua captura? Eles nos contam que ele escutou um barulho, né, muito gritos, e quando ele viu, ele já estava cercado por indígenas. E esses indígenas, né, já atacaram, prenderam, né, e ele acabou indo parar na aldeia deles. Então, aqui uma imagem que dá para perceber também essa questão deles cozinhando um homem, né, e ele achou que seria comido também, só que ele foi presenteado. Os indígenas deram ele para o irmão do pai deles, né, o Ipiruguaçu, em sinal de amizade. E o que eles acreditavam também, tá? Eu vou explicar para vocês que eles não comiam por comer, porque estavam com fome. Eles comiam porque eles acreditavam que quando ele comia aquele ser humano, ele assumia um pouco da personalidade, as qualidades daquele humano que eles comeram. Então, eles tinham todo um ritual, né? E assim eles ganhariam mais um nome, porque eles pegavam também o nome para si, por isso que muitos indígenas têm nomes muito grandes. Bom, ele contou bastante sobre a terra, sobre os animais. Ele relata muitos animais misteriosos, tipo aquele que nós vimos na aula passada. E esses animais que ele relata, porque ele nunca tinha visto também, né, pessoal? Então, para ele, era animal diferente. Para ele também, ali preso por 9 meses, provavelmente as ervas indígenas, a questão de alucinações. Então, muita coisa, né, deve ter se confundido, mas ele lembra, assim, da quantidade de frutas, da vegetação, ele lembra da cor do corpo das pinturas indígenas, ele lembra também
muitos hábitos desse povo, né? Bom, aqui outra xilogravura, né, da aldeia. Ele também conta a questão da moradia. Ele fala como era, né, cabanas aproximadamente 2 braças de altura, ó, são redondas. E ele contou bastante, ele descreveu bastante no livro dele como que era a vida dos indígenas, o que acontecia no interior, né? Se não tinha paredes, se tinha as paredes. Ele falava do que as mulheres e os homens, mais as pessoas, né, que ficavam lá, porque os indígenas têm esse costume de morar em muita gente numa cabana só, né? Numa oca só. Bom, enfim. Hans Tanner, então, ele fez esse livro, utilizou muito da xilografia e a prof trouxe aqui para vocês darem uma olhada em algumas xilografuras que tem no livro do Hans. Então, aqui tem bastante, ó, ali conta um pouco do naufrágio, que o navio dele naufragou, porque como, né, que ele foi parar lá na mão dos indígenas, até então, como eram os hábitos indígenas nas suas aldeias. É uma história bem interessante e que contribuiu muito para a nossa cultura e a nossa história. Bom, então agora, leia com atenção a descrição. O tatu mede mais ou menos 1 palmo de altura e 1,5 palmo de comprimento, sendo encouraçado no corpo todo. Então, lembram aqui do tatu que vocês já conhecem, com exceção da barriga. A couraça é feita de chifre fechada, como uma armadura com junções bem apertadas. O tatu tem um pequeno focinho pontudo e uma longa cauda. Então, assim como as pessoas na época reproduziram xilogravuras através dos relatos do Hans, é a vez de vocês. Porque as pessoas que fizeram a xilografura do livro dele, eles não participaram, eles não viram, eles só conseguiram fazer através de relatos. Então, agora você é o artista. Está tudo escrito pelo Hans no espaço abaixo. E não se esqueça de desenhar também a paisagem onde ele se encontra. Uma paisagem, como que era que ele contou? Muitas árvores, muitos frutos, né? O Brasil era um Brasil muito verde, pessoal. É com vocês, eu vou esperar essas fotos aí, hein? Tô vendo que muita gente não manda pra prof. Bom, aqui também nós temos, então, um quebra-cabeça. Você vai lá no final do livro de artes e você vai pegar o quebra-cabeça que tem, que vai montar a imagem do tatu e depois você vai fazer comparações do desenho que você fez e de que outro artista fez, conforme o relato do Hans. Outra coisa aqui, pessoal, bem legal, a prof vai deixar para vocês ali no corpo da plataforma, quando a professora coloca o vídeo, eu vou deixar para vocês também esses links aqui, ó. Esses links aqui 6 episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo que contam um pouquinho dessa história. Eu achei bem interessante, achei bem legal, vale a pena assistir. Assistam aos poucos, assistam com bastante entusiasmo, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Outra coisa, a prof também vai deixar um livro. Esse livro em PDF, ele tem 107 páginas. Pois é, eu quero só ver aí quem vai gostar de ler esse livro, hein? Um beijo e até a nossa próxima aula.